Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Salmos 23:5. Deus está preparando o que eu ainda não consigo ver. A paz do Senhor Jesus, bom dia na presença do nosso Deus. Agora são 6 horas da manhã e estamos entrando no 16º dia da campanha dos 23 dias com o Salmo 23. Talvez você acordou hoje olhando para as situações que ainda não mudaram. Talvez existam orações que continuam sem respostas. Talvez existam promessas que parecem demoradas. Talvez existam portas que ainda não se abriram. Mas hoje, Deus quer ministrar uma verdade poderosa ao seu coração. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Antes mesmo de você ver, Deus já está trabalhando. Antes mesmo da resposta, Deus já está preparando. Antes mesmo da porta se abrir, Deus já está agindo. Deus está preparando aquilo que você ainda não consegue enxergar. Acalme a sua mente. Deus está preparando o seu caminho. Vamos falar com Deus, mas antes vamos meditar na palavra. Existe algo muito bonito neste versículo. Davi não diz, talvez Deus prepare. Ele diz, preparas uma mesa. Ou seja, Deus já está agindo. Deus já está trabalhando. Deus já está preparando. E observe os detalhes. A mesa não é preparada depois que os inimigos desaparecem. A mesa é preparada na presença deles. Isso significa que Deus não depende da perfeição das circunstâncias para agir. Ele não depende da ausência de problemas. Ele não depende da aprovação das pessoas. Ele não depende das limitações humanas. Quando Deus decide preparar algo, ninguém consegue impedir. O que Deus está preparando para você, não depende da opinião dos outros. Vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, neste início, Senhor, de manhã, nós nos colocamos diante da Tua presença. Senhor, antes das tarefas, antes dos compromissos, antes das preocupações, antes da correria, nós escolhemos buscar o Senhor. Pai, existem áreas da nossa vida que ainda não compreendemos. Existem respostas, Pai, que ainda esperamos. Existem portas que ainda não se abriram. Existem processos que ainda estão acontecendo. Mas hoje, Pai, nós estamos escolhendo confiar, porque a Tua palavra declara que o Senhor prepara uma mesa e nós confiamos no Teu agir. Senhor, quantas vezes ficamos desanimados porque não vemos resultados imediatos? Quantas vezes achamos que nada está acontecendo? Quantas vezes, Senhor, pensamos que o Senhor se esqueceu de nós? Mas hoje a Tua palavra nos lembra. Senhor, continua trabalhando, mesmo quando não vemos, mesmo quando não entendemos, mesmo quando tudo parece parado. Pai, fortalece a nossa fé, fortalece a nossa esperança, fortalece a nossa confiança. Ensina-nos a confiar no Deus que trabalha nos bastidores. Senhor, agora apresentamos diante de Ti os sonhos, os projetos, os planos, as promessas, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Senhor, algumas coisas parecem distantes, algumas respostas ainda não chegaram, mas nós confiamos porque se o Senhor prometeu, o Senhor continua trabalhando. Prepara, Senhor, aquilo que está de acordo com a Tua vontade. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos familiares. Senhor, vai preparando caminhos, abrindo portas, cuidando de detalhes, trabalhando aonde nós não conseguimos alcançar.
Estende, Senhor, o teu cuidado sobre aqueles que nós amamos. Senhor, alcança, Pai, aquelas situações que parecem parados. Senhor, aquela resposta que ainda não chegou, nós colocamos diante de Ti. Pai, aquela oração que continuamente nós temos feito, Senhor, e não surtiu ainda a resposta do Senhor. Não vimos o Teu agir. Senhor, nós entregamos ao Senhor. Pai, recebe a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa entrega. Nós confiamos no Teu tempo. Pai, nós declaramos que cremos que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está preparando, que o Senhor está abrindo caminhos, que o Senhor está movendo situações, cuidando dos detalhes, mesmo quando nós não vemos, mesmo quando não entendemos e mesmo quando ainda esperamos. Preparas uma mesa perante mim. E eu creio, Pai, que o Senhor continua trabalhando. Senhor, existem momentos, Pai, em que não conseguimos enxergar claramente a Tua mão. Mas existem momentos, Senhor, em que tudo parece silencioso. Momentos, Senhor, em que nós não vemos mudança, que nós não vemos respostas. Momentos, Senhor, em que nós não vemos resultados. Senhor, e são exatamente estes momentos, Senhor, que desafiam a nossa fé. Porque fé, Pai, não é apenas acreditar quando vemos. A fé é continuar confiando quando ainda não vemos. Senhor, fortalece agora aqueles que estão esperando. Fortalece, Senhor, aqueles que estão cansados da espera. Fortalece, Senhor, aqueles que estão quase desistindo. Senhor, fortalece aqueles que estão orando há muito tempo por uma resposta. Ensina-nos, Senhor, a confiar no Deus que trabalha em silêncio, porque mesmo quando não vemos, o Senhor continua agindo. Senhor, a Tua palavra nos mostra que o Senhor prepara a mesa. Primeiro prepara, depois manifesta, primeiro organiza, depois revela. Primeiro trabalha nos bastidores, para depois mostrar o resultado. Muitas das vezes, Senhor, nós queremos o contrário. Nós queremos ver antes de confiar, nós queremos receber antes de esperar. Nós queremos entender antes de descansar. Mas o Senhor está nos ensinando algo precioso. Que o Senhor está preparando antes de entregar. Pai, trabalha em nós, Pai, enquanto trabalha pelas nossas causas. Prepara o nosso coração, prepara a nossa fé, a nossa maturidade. Prepara, Senhor, a nossa visão espiritual, porque aquilo que o Senhor faz é perfeito. Pai, nós colocamos diante de Ti aquelas situações que aos nossos olhos parecem impossíveis. Senhor, aquela causa que nós já tentamos resolver, Senhor. Aquelas portas que continuam fechadas, aquelas respostas que ainda não chegaram, aquelas situações que já trouxeram lágrimas. Senhor, o Senhor conhece cada detalhe, o Senhor conhece, Pai, cada luta, o Senhor conhece, Pai, cada preocupação. E hoje nós declaramos, Senhor, que não entregaremos, Senhor, a nossa esperança ao desânimo. Nós não entregaremos a nossa fé ao medo. Nós não entregaremos a nossa confiança à dúvida, porque o Senhor continua preparando caminhos. Pai, há pessoas que estão preocupadas com o seu sustento, estão preocupadas com o trabalho, com a sua renda, com a sua responsabilidade, com as suas necessidades. Senhor, abre portas no tempo certo, direciona oportunidades, concede sabedoria, mostra estratégias, dá discernimento. Senhor, traz provisão. Prepara, Senhor, a mesa onde ninguém imaginava, Pai, que ela poderia existir. Porque o Senhor continua sendo Jeová Jiré, o Deus da provisão. Pai, mesmo antes de nós vermos a resposta, nós Te agradecemos. Mesmo antes da porta se abrir, nós Te agradecemos. Mesmo antes da promessa se cumprir, nós Te agradecemos, porque a nossa gratidão não depende apenas, Pai, do que nós recebemos. A nossa gratidão nasce, Pai, de quem o Senhor é, porque o Senhor é fiel, é bom, é justo e é amoroso. E nós Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor continua trabalhando. Pai, nós declaramos com fé que o Senhor está trabalhando naquilo que ainda nós não vemos. Que o Senhor está trabalhando nos bastidores, que o Senhor está cuidando de cada detalhe, que o Senhor está abrindo caminhos, está movendo situações, está preparando a mesa.
E nós não vamos desistir, não vamos retroceder, nós não vamos abandonar a nossa fé, porque o Senhor promete, Pai, que continua trabalhando. Prometeu, Senhor, que continua trabalhando. Pai, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e aquilo que o Senhor preparou ninguém pode impedir. Pai, recebe a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa gratidão. Nós entregamos este dia nas Tuas mãos e seguimos confiando no Teu agir, mesmo sem ver, sem entender, sem respostas completas, porque sabemos que o Senhor continua preparando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua manhã, que Deus fortaleça a sua fé, que Deus renove a sua esperança e lembre-se, o silêncio de Deus nunca significa ausência de Deus. O Senhor continua trabalhando. Nós nos encontramos às 8 horas da manhã no devocional lendo a Bíblia com Deus e às 19 horas eu te espero para a janta com Deus. A mesa de Deus é maior que as minhas preocupações. Até mais tarde. Deus abençoe.